Olá, professores! Sejam muito bem-vindos à nossa formação de matemática. Esse vídeo é destinado aos professores do primeiro ano. Estaremos trocando ideias, sugestões de atividades e pensando nas habilidades previstas para esse primeiro bimestre. Espero que esse curso possa contribuir com a prática pedagógica de vocês. Vamos lá? Antes de iniciarmos, retomando o embasamento que nos pautou o encontro presencial, cabe dizer que, após vocês terem acesso a essa formação, poderão, no link abaixo desse vídeo, contribuir com sugestões ou relatar experiências positivas vivenciadas em sala de aula. A ideia é que esse curso de formação crie uma rede de boas práticas. Todo profissional que compartilhar suas boas práticas somará 10 horas para um posterior certificado, tá bem? Espero contar com vocês e que a gente possa uns aprenderem com os outros. Afinal, o que eu trago aqui são experiências vividas em sala de aula e alguns estudos realizados. Mas temos em nossa rede muitos professores que têm ideias maravilhosas e que compartilham muita coisa nas redes sociais. Que tal a gente criar um documento com essas boas ideias, dando autoria aos verdadeiros autores, que somos nós professores, não é mesmo? Então, conto com vocês, tá bom? Então, para dar início, a gente vai retomar o embasamento do nosso encontro presencial, onde nós falamos muito do senso numérico, que é uma habilidade desenvolvida pelas crianças para perceber os números e como eles funcionam na vida. Lá no nosso encontro, falamos bastante de explorar, vivenciar com as crianças momentos em que elas manipulassem materiais concretos, tampinhas, palitos, bolinhas, né? Porque toda essa manipulação do concreto faz com que a criança vivencie, né? De que maneira? Desenvolvendo o senso numérico natural, pensando visualmente. Então, ela pensa mexendo com as mãos naquelas quantidades. O senso numérico ele é uma capacidade mental natural e que vem com a prática e a experiência. Então, propor que as crianças registrem no livro, sem antes proporcionar esse pensar visualmente, pode dificultar o registro delas e trazer para você, professor, um problema com o tempo que a gente sabe que já é curtinho na sala de aula. Eles vão demorar mais para registrar e com isso a gente vai tendo problemas com crianças que vão avançando e crianças que vão ficando para trás. Quando a gente explora concretamente, permite a manipulação, faz com que esse pensamento visual aconteça o tempo todo, os registros se tornam mais fáceis e mais simples e mais rápidos, o que para nós professores é muito importante no aproveitamento do tempo, certo? As características que compõem o senso numérico envolvem a consciência, a intuição, a expectativa, o processo, a habilidade, o reconhecimento e outras. Então, a criança toma consciência das quantidades, intui sobre, né? Cria expectativas, vivencia o processo e tudo isso vai fazendo com que ela desenvolva as habilidades e vá reconhecendo onde a intuição está correta, onde não. E com isso, ela vai aprimorando essa habilidade e desenvolvendo esse senso numérico para dar conta desses desafios, ok? No encontro presencial, nós pudemos explorar diferentes materiais manipuláveis e adequar a cada turma desafios possíveis. A ideia com esse encontro online é dar continuidade àquelas práticas que nós vivenciamos no presencial. E quem sabe em breve possamos nos encontrar novamente. Vamos lá? Um primeiro jogo, então, separado para esse nosso encontro virtual é o mate com baralho. Nesse jogo, a gente precisa de um baralho.
Se você conseguir fazer, né, confeccionar um em tamanho gigante, ainda melhor. No próximo slide, eu vou colocar alguns modelos para vocês de cartas que podem ser usadas e que a gente vai usar em outros jogos também. O importante de pensar no baralho é que o baralho ele tem 4 cartas de cada número. No meio do baralho, a quantidade do número é desenhada pelos naipes. Então, a criança, nesse jogo, ela vai tentar achar os pares de números. Então, ela vai ter que encontrar o maior número de pares possíveis. Ganha o jogo quem conseguir coletar o maior número de pares. As cartas não precisam estar viradas para baixo, não precisa ser feito igual ao jogo da memória, muito pelo contrário, elas têm que estar viradas para cima e todas as crianças coletam a carta no mesmo tempo. Esse é o desafio, ser mais rápido do que os colegas para conquistar o maior número de pares possível. Então, aqui eu coloquei para vocês algumas sugestões de baralhos. Então, baralhos com imagens infantis e baralhos com cores diferentes e um único desenho. No caso ali eu escolhi o losango, né? Ou então baralhos com diferentes números. Aí vai ter alguém que vai falar assim, nossa, mas 72, 64 para criança, mas veja que é um baralho da multiplicação aqui, né? É só um exemplo das possibilidades que a gente pode explorar. No caso, como é primeiro ano, nós não vamos fazer da multiplicação, mas podemos fazer da adição. E vai ser bem interessante fazer o baralho a adição no meio, né? E o resultado fora dele, como está ali o exemplo, tá bom? Mas sem usar a multiplicação, né? Estamos falando de primeiro ano. São modelos que a gente encontra prontinhos na internet para imprimir. Vocês também vão ter acesso a esse material prontinho no link abaixo do vídeo. Na descrição do vídeo tem um tópico que diz assim, materiais e moldes. Então, nesse tópico materiais e moldes, vocês podem clicar que vocês vão acessar um drive onde todos esses materiais vão estar prontinhos, só para imprimir, recortar e levar para a sala para realizar os jogos, tá bom? Quem tiver uma outra ideia de cartas para desenvolver jogos com números e quantidades, compartilha com a gente. Lembrando que as ideias vão valer horas para certificação, tá bom? Conto com vocês. O outro jogo que a gente trouxe aqui para o primeiro ano é um jogo do caça-números. E aqui, para esse jogo, a gente só vai usar post-its. Isso mesmo. A professora vai anotar os números de 1 a 10 nos post-its e vai espalhar pela escola, pelo pátio, pelo parquinho, né? E vai pedir para a criança encontrar esses números na sequência correta. Pode ser uma criança sozinha, pode ser em dupla, em grupo. O desafio aqui é que, além de procurar os números de 1 a 10, eles precisam trazer para você na sequência certa. Então, se eles saíram procurar e acharam o número 5, eles não podem recolher, porque eles primeiro precisam trazer o número 1. O número 5 vai continuar lá. Então, além de desenvolver atenção, concentração, desenvolve também memória e reconhecimento do traçado do número, além de também trabalhar a sequência numérica. Então, sabe aquelas atividades que a gente fazia antigamente, de que a criança copiava o cabeçalho, depois fazia o alfabeto todo, depois fazia os números? Então, essa atividade substitui essa outra. Não é que a gente nunca vai fazer os números no caderno, não é isso. Mas é que todo dia a mesma atividade, ela acaba se tornando mecânica. E a criança não aproveita e não aprende, porque ela vai mecanicamente fazendo. Nesse caso, ela precisa prestar atenção, saber que número já foi encontrado pela dupla, pelo grupo ou por ela mesma, né? E
ir atrás do próximo na sequência. Então, a gente coloca a criança a organizar a sequência numérica, dando sentido para ganhar a brincadeira, né? E aí ela vai tendo que buscar a resposta correta. É um jogo que eles gostam muito e que, se você não tiver post-it na sua escola, você pode usar o mesmo baralho que você usou na atividade anterior, sem nenhum problema, tá bom? É que o post-it é mais legal, ele gruda, a criança adora essa novidade, né? Mas se a questão é material, a escola não tem muito recurso, você já confeccionou o recurso para o outro jogo, pode usar para esse também. Fica aí mais uma dica, tá bom? E o que é importante, então, né, aí para a realização desses jogos? Por que a gente voltou a falar de senso numérico, que foi uma coisa que a gente discutiu lá no encontro presencial? Por que ele volta fortemente agora, né? Porque as habilidades desse primeiro bimestre previstas para o primeiro ano vão tratar exatamente do desenvolvimento dessa habilidade. Olha que interessante, né? Então, por que é importante diferenciar os objetos, os materiais? Porque a criança vai percebendo que tudo que ela conta no palito, ela conta no dedo, ela conta no Lego, né? Ela conta na mãozinha lá de EVA. Né? Então, ela começa a perceber que tudo tem o mesmo padrão de contagem. Então, quando eu começo no 1, 2, sabe aquela criança que não consegue ainda contar? Ela começa a ter essa percepção. E as que já sabem vão fazendo a correspondência aí, termo a termo. Aqui a gente deixou mais algumas sugestões de materiais legais para explorar esses jogos e outros jogos que vocês têm no PNLD. Então, no PNLD ele traz algumas sugestões lá, a gente colocou de uma forma mais simples e mais concreta para a criança. Então, tendo esses materiais, vocês vão conseguir realizar todas as atividades previstas para esse bimestre, tá bom? Finalizando então esse nosso encontro online, deixo aqui para vocês algumas sugestões para explorar nas TVs e nas lousas digitais para as escolas que têm. São dois sites muito interessantes que trazem e exploram atividades lúdicas que reforçam os conteúdos que devemos trabalhar nesse bimestre. É o Wordial e o Escola Games. Espero que vocês gostem.